pessoal, nós estamos começando aqui a gravar mais uma aula do nosso curso Protegendo-se da Covid no ambiente de trabalho, né? Nesse caso, como já falamos, é um curso adaptado aqui no Brasil. E nessa aula vamos comentar um pouco sobre o cuidado de saúde e serviços essenciais a serem mantidos em funcionamento, a continuidade de operações, o papel da saúde pública nesses tempos de pandemia. A Organização Mundial da Saúde tem vários documentos, publicações que trabalham a ideia de, em tempos de pandemia, a necessidade de planos de resposta à pandemia. São 3 os objetivos principais que ela estabelece, né, em relação a esses planos. O primeiro é o objetivo de diminuir e interromper a transmissão, evitar a epidemia, retardar a transmissão. Então, achatar a curva de transmissão, como a gente já comentou no momento anterior. O segundo é o de prover um cuidado otimizado para todos os pacientes, em especial aqueles mais graves, que estão em estreita relação com aquele primeiro. Se a gente não conseguir achatar a curva da transmissão, a capacidade instalada dos serviços de saúde vai ser sobrepujada, vai ser ultrapassada. E, por fim, minimizar o impacto da epidemia sobre os serviços, os sistemas de saúde, os serviços sociais, a atividade econômica na sociedade. Aqui, nessa minimização do impacto da epidemia, para nós tem muito interesse o foco aqui na diminuição do custo dessa epidemia para a saúde dos trabalhadores, no caso dos trabalhadores da saúde em especial, mas também para a própria segurança do paciente. São objetivos apontados nesse documento da preparação crítica, né, das ações de resposta e de prontidão para a Covid-19. Também o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, tem documentos que falam da composição de um comitê de resposta à pandemia nos hospitais, nos serviços de saúde, nos sistemas de saúde. Então, pode ser de um país, de um território. E a composição, idealmente, devendo incluir representações da área de administração do sistema, então do governo, da direção do hospital, as áreas de aconselhamento jurídico, de gestão de risco, de controle de infecções e de epidemiologia, a coordenação de resposta a desastres, a coordenação de relações públicas, de recursos humanos, a equipe médica, e aí incluindo toda a sua área, inclusive o pessoal que lida com cuidados intensivos, com emergência, a gestão de enfermagem, a equipe de saúde ocupacional, a equipe de engenharia e manutenção. Na verdade, eles citam 15 atores principais, mas há vários outros, inclusive a representação sindical de trabalhadores. São posicionamentos estabelecidos nesse documento, né, da preparação do hospital para uma resposta abrangente à doença do coronavírus, da Covid-19. Ao falar do plano, ele diz, então, que esse plano vai ter aspectos gerais, mas tem que ter aspectos de comunicação, aspectos relacionados ao suprimento e aos equipamentos médicos permanentes e de consumo, a identificação e a gestão de pacientes. É fundamental que haja uma boa identificação de quem são os casos suspeitos e confirmados para evitar problemas nesse manejo e na exposição de risco para os trabalhadores. Quanto antes isso for feito, houver essa identificação e o adequado manejo, melhor. O cuidado em relação ao acesso a visitantes e a deslocamentos na instalação durante a pandemia, é importante restringir essas áreas, essas possibilidades de circulação de mais gente transitando, podendo ter um assintomático transmissor.
o papel da saúde ocupacional nesses planos, também o papel da educação e treinamento, esse é um dos exemplos, o DGA, a gente tem aqui do hospital o apoio para a realização dessa iniciativa, trabalhar a capacidade instalada de serviços de saúde. Aqui no HC foram inúmeras as iniciativas no sentido de definir um número maior de leitos destinados a receber os pacientes da Covid, a mesma coisa com a capacidade de UTI, um belíssimo trabalho que está sendo feito, além do trabalho, por exemplo, na prevenção de impactos de saúde mental, que já vinha sendo realizado. Então, são os cenários da prestação de cuidados de saúde são muitos, mas uma coisa que a gente quer destacar é que na área de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde e na auditoria fiscal do trabalho, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto e então agora essa área está alocada no Ministério da Economia, são áreas fundamentais no que diz respeito à regulação e ao estabelecimento de orientações para a proteção dos trabalhadores da saúde e também dos demais trabalhadores em tempos de pandemia. Todos que têm que trabalhar nesse período aumentam o risco de se contaminar. Nos surtos de coronavírus atual e passados, os trabalhadores da saúde tiveram altas taxas de infecção. Então, muito importante não abrir a guarda nesse momento, aderir às medidas de prevenção. Por isso mesmo, assim, é especialmente importante assegurar que os procedimentos, os equipamentos, os treinamentos sejam completamente protetores. Esse site do Ministério da Saúde tem um foco no coronavírus e ele tem muita informação, seja sobre a evolução da doença no país, seja sobre material e cuidados de prevenção, na atenção básica, na atenção hospitalar, na saúde do trabalhador e assim por diante. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo também tem um site importante. Aqui de Botucatu, a Prefeitura Municipal, porque a gente pode ver o Facebook, a página no Facebook estava mais atualizada, lidando com essas questões. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde também têm suas páginas com informações. O Centro de Controle de Prevenção Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá de Atlanta, que tem o NIOSH, que é o Instituto Nacional de Saúde Ocupacional e Segurança, tem também uma importante fonte de materiais informativos. O NIES, que é o instituto de onde nós adaptamos essa proposta de treinamento. Mas também lembrar que a gente tem aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu informações úteis, a página do próprio HC, o Fórum Acidentes de Trabalho, que é uma instância de apoio na organização desse curso, e a gente ainda tem a página desse curso no Moodle, onde a gente pede que vocês, participantes, façam sugestões, participem, apontem temas que não estejam sendo abordados, temas sobre os quais vocês tenham curiosidades e também apresentem questões que possam ser discutidas no debate final de encerramento que a gente propõe para esse curso, onde vamos convidar alguns especialistas. Então, lembrar que a pandemia atual ela exige nossa atualização constante e um aperfeiçoamento das práticas usadas para a prevenção. O conhecimento está mudando o tempo todo. Em tempos de pandemia, é muito importante que serviços de infraestrutura crítica, serviços emergenciais, continuem funcionando. Então, aqueles serviços dedicados à aplicação da lei, a lidar com incêndios e catástrofes, os hospitais, os transportes, as utilidades públicas em geral, são muito importantes de serem mantidas nessa época. Então, os prédios comerciais, os serviços de saúde pública, os serviços de emergência, os bancos e serviços financeiros, os serviços de fornecimento de abastecimento de água, barragens, de energia elétrica, de energia em geral, né?
a tecnologia da informação, correios e serviços de entregas, são serviços que precisam ser mantidos em funcionamento e que, por isso, exigem que seus trabalhadores se desloquem e não possam ficar em casa adotando o comportamento que seria o mais importante para a sua prevenção. Então, daí a possibilidade de que a gente tenha esse papel do trabalho como um principal vetor na disseminação da doença, até por isso mesmo. Na sociedade, o principal vetor é o trabalho. Então, todas as agências de negócios devem desenvolver estratégia de superação de potenciais rupturas de operações. Isso para que possa manter a infraestrutura e os serviços críticos, escalar o pessoal com autoridade e com conhecimento de funções, adotar políticas que permitam os empregados trabalharem remotamente. Essa medida é muito importante. O teletrabalho, do próprio serviço de saúde e a teleconsulta, se a gente eliminar a necessidade de que a pessoa circule pela sociedade, não vai usar o serviço de transporte público, não vai adentrar uma possível área de aglomeração de pessoas. Essas pessoas vão estar se protegendo. As comunicações com empregados e consumidores são importantes, eliminando, então, outras formas de evitar rupturas em serviços importantes. A armazenagem dos suprimentos, desenvolver múltiplos fornecedores na eventualidade da ruptura de uma cadeia de suprimentos. No mundo todo, essa pandemia mostrou um problema. Por exemplo, muitos países não estavam preparados para produzir o número de respiradores que precisavam, os equipamentos de proteção individual que precisavam. Houve uma dependência muito grande, por exemplo, da produção que acontece na China. E a mesma coisa de muitos serviços que foram pegos como se diz, com as calças na mão e não estavam com um suprimento adequado dos equipamentos de proteção individual necessários para fazer frente nesse momento da pandemia. E por isso vão ter que adotar algumas estratégias de uso estendido, de reuso controlado, limitado de equipamentos, e com isso aumentando o risco de infecção, de contaminação de seus trabalhadores. Muito importante, então, para fechar essa nossa apresentação, destacar esse papel dos serviços de saúde pública na identificação de casos, na contenção da pandemia, ou seja, as estratégias de distanciamento social, de achatamento da curva da doença, de contatar e rastrear. Então, a equipe de saúde investiga os contatos de uma pessoa infectada para determinar se eles devem ser postos em quarentena, enfim, para evitar a disseminação do vírus. É o serviço de saúde que faz essa busca ativa. E isso é mais importante em alguns momentos da doença, vai voltar a ser mais importante na fase de pós-pico da doença, né? Quando facilitar, porque na fase de contaminação comunitária descontrolada não é possível rastrear todos os equipamentos, todos os doentes. Mas o próprio uso dos testes vai ajudar nessas estratégias. Então, as medidas de mitigação, que podem incluir restrições de eventos, de reuniões públicas, transportes e outras atividades, a gente vê tudo o que está acontecendo com a suspensão de atividades de lazer, do futebol e outras. Promover o distanciamento social, permanecer fora de locais onde pessoas encontram ou reúnem, evitar o transporte público se está doente, manter a distância de aproximadamente 2 metros em relação aos outros. As estratégias de comunicação e educação são todas fundamentais para que a gente possa enfrentar esse difícil momento que a gente está passando. Então, esse é um segundo conteúdo que a gente queria destacar aqui e fica à disposição para a gente poder conversar, tirar dúvidas.